Se você sabe qual a melhor forma de agradar a Deus, se você tem essa segurança, e nós vamos ver um pouco disso nessa manhã. E é interessante que muitas vezes nós nos preocupamos com algumas coisas para agradar a Deus, sendo que Deus não faz a mínima questão daquilo. E há outras coisas que são tão importantes e nós desprezamos. Quando a gente vai dar um presente para alguém, você não dá um presente que te agrada, né? Nós queremos dar um presente que agrade a pessoa. Não é, eu gosto tanto de camisa xadrez, então eu vou dar para o meu irmão uma camisa xadrez, porque a camisa xadrez é tão bonita, né? Não é assim. Na verdade, eu me preocupo em saber o que ele gosta, né? Qual a cor que ele gosta, qual o estilo que ele gosta, porque eu quero agradar o outro e não agradar a mim mesmo. Então, na sua opinião, o que agrada a Deus, né? O que mais agrada a Deus? O que você pensa? Fala assim, não, essa é uma atitude que Deus se agrada. Eu procuro fazer isso porque Deus se agrada disso. Qual é a atitude que agrada a Deus? É oração, né? Será que é oração que Deus quer? O que mais Deus quer é que você ore mais e ore mais? Será que é leitura da palavra? Será que o que agrada a Deus é ver você assentado lendo a Bíblia? Será que a sua presença nos cultos, será que a sua presença na congregação, no meio da igreja, é isso que deixa Deus feliz? É isso que agrada o coração de Deus? Será que é o jejum, né? Talvez uma das práticas que nós julgamos ser mais difíceis ou que por gerar um certo sacrifício, não é isso que Deus se agrada, é que o jejum, né? Será que é isso que agrada a Deus? Tudo isso são maneiras de agradecer a Deus, tudo isso são maneiras de nos relacionarmos com Deus. Todas essas são formas de nós mesmos sermos edificados, mas a resposta está aí, ó, todo mundo já respondeu. O que agrada a Deus é obediência. Não que essas práticas não são importantes, mas não adianta eu orar, eu ler a Bíblia, eu estar presente em todos os cultos, não adianta eu jejuar 40 dias e 40 noites se eu não tenho uma vida de obediência. João capítulo 14, versículo 21 fala que quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Não adianta eu fazer uma oração de 2 horas falando que eu amo a Deus se eu não obedeço a Deus. Então, todas essas práticas são importantes. Todas essas práticas me levam para perto de Deus e me colocam diante de Deus para eu ser transformado. Mas não adianta nenhuma prática religiosa, nenhum ritual religioso, se não vir acompanhado de um coração que obedece, né? Então, de cara, nós vamos já responder essa pergunta. O que agrada a Deus? O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Deus quer obediência. Deus quer que você ame a Ele de todo o seu coração, mas que esse amor seja visto na prática da obediência. Tem um texto que nós conhecemos muito bem, que certamente já veio ao seu coração enquanto nós falamos sobre o que agrada a Deus é a obediência, é 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz, o que agrada mais o Senhor... Samuel respondeu, o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifício ou sua obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a oferta de gorduras de carneiro. Deus quer que a gente obedeça. Nosso devocional de hoje é Isaías capítulo 58. O versículo que eu separei para a postagem de hoje, que já está até aí no feed, né? Eu ia programar a postagem, acabei que eu eu postei antes da hora. Então já está lá, quando terminar a live, dá uma passadinha lá e curta, comente, compartilhe, salve. Mas o texto que eu escolhi para hoje é Isaías 58, versículo 3. Por que jejuamos, dizem, e não os viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Apesar da postagem e do seu versículo 3, nós vamos caminhar por praticamente todo o capítulo 58 de Isaías, que é um capítulo muito rico, tem muito ensinamento, tem muita exortação, tem promessas de Deus para nós,
tem orientação de Deus, dizendo o que Deus espera de nós. Então, nós vamos caminhar por quase todo o capítulo 58 de Isaías. Eu incentivo você a ler esse capítulo. E é um capítulo que não fala simplesmente de jejum. É um capítulo que fala sobre a verdadeira religião e sobre as práticas religiosas sem um coração obediente. Aqui é um capítulo que mostra que Deus não está interessado em nossos rituais. É um capítulo onde mostra que Deus não fica impressionado com as nossas atitudes exteriores, mas Deus espera uma coerência na nossa fé e na nossa maneira de viver. Coerência entre a nossa profissão de fé e a nossa vida na prática. E para a nossa meditação, eu separei aqui o capítulo, eu dividi o capítulo em 3 blocos e nós vamos aqui caminhar nesses 3 blocos. O primeiro bloco é do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos em me conhecer, em conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça como o junco, se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O texto é um texto pesado aqui de Deus para o povo e também fala ao nosso coração. O primeiro versículo: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a sua rebeldia, anuncia à comunidade de Jacó os seus pecados. Deus está encorajando o profeta Isaías a falar do pecado do povo, a expor o pecado do povo. E olha, tem uma verdade aqui que eu quero extrair desse texto, é que quando Deus expõe o nosso pecado, é porque primeiro Ele já nos deu a oportunidade de nos arrependermos no privado. Antes de Deus postar aqui no público, Deus já falou conosco no privado. A verdade é essa. Deus já nos deu a oportunidade, Deus já mostrou para nós o que deveríamos fazer. E quando Deus nos expõe, não é para nos envergonhar, mas é para nos salvar. Porque às vezes o último recurso é mostrar para todo mundo o nosso pecado. Mas quando Deus mostra para nós, quando Deus nos mostra no particular, dá tempo de reconhecer, de abandonar. Então, Deus está encorajando Isaías a dizer, olha, exponha o pecado do povo. E aí o versículo 2 diz assim: pois dia a dia vocês me procuram, parece desejosos de me conhecer. Como se fosse uma nação direita, vocês pedem que eu dê decisões justas. Parecem que vocês realmente me querem perto de vocês. É mais ou menos isso que está falando no versículo 2. É Deus falando assim, quem vê vocês me procurando, até parece que é sincera a busca de vocês. Quem olha para vocês nos cultos, orando, levantando as mãos e até mesmo chorando, parece que essa contrição é verdadeira. Parece que vocês querem me ouvir para me obedecer. Mas a verdade não é essa. Quem vê vocês jejuando, cobrindo de cinzas, andando com pano de saco, parece que vocês estão realmente vivendo uma vida santa, uma vida justa, uma vida que me agrade, mas é só aparência. Aparência de santidade. Sinceridade não existe na sua busca. É isso que Deus está falando aqui no versículo 2. Mas nós vamos ver que eles podem até estar desejando ouvir Deus, mas não querem obedecer a Deus. E aí, lendo esse texto, eu me lembrei de 2 Timóteo 3:5. E eu escolhi aqui a versão NVT, nova versão transformadora, que diz assim: serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Olha só a exortação do Senhor, aquela que tem aparência de piedade, mas nega o seu poder.
E você olha para algumas pessoas e diz, nossa, a pessoa quer tanto o Senhor, ela chora na hora do louvor, ela ergue as mãos na hora da oração, ela não perde um culto, mas isso não impressiona Deus. Porque esse povo estava com práticas religiosas distante de um coração quebrantado. Versículo 3, por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Então, eles têm a ousadia de perguntar para Deus ainda, Deus, nós estamos jejuando e o Senhor não está vendo a gente? Nós estamos nos quebrantando, nós estamos sofrendo aqui a falta de comida e o Senhor não está nem aí para nós? E aí eu pergunto, será que o problema está com Deus? Será que Deus está fazendo pouco caso desse povo tão piedoso, né? Piedoso entre aspas? E se eles perguntam, então vem a resposta, né? Assim, vocês estão querendo saber a resposta? Então aqui está a resposta. Aí Deus expõe o pecado deles, né? Sem nenhuma cerimônia. Deus mostra para eles, olha, vocês estão jejuando, mas no dia que vocês estão jejuando, vocês continuam vivendo a vida porca de vocês. Né? Desculpa a palavra aqui, mas é isso. Vocês estão jejuando para vocês mesmos. Vocês estão querendo comprar o meu favor. Vocês estão com a atitude externa. E nós temos que ter cuidado porque nós temos a tendência a nos apegarmos a atitudes externas. Porque é muito mais fácil você deixar de comer por algumas horas do que mudar o que está errado dentro do coração. Às vezes é mais fácil vestir uma roupa muito comprida e parar de falar mal do irmão. Parar de julgar o irmão, parar de falar mal dos outros. É essa a verdade. Nós temos que entender que Deus não se impressiona com os nossos rituais religiosos. A prática religiosa é importante, mas precisa vir cheia, recheada de uma espiritualidade sadia e de um coração contrito diante de Deus. O jejum para esse povo era uma dieta. Era ficar sem comer, era simplesmente passar fome, porque não existia nenhuma mudança na vida deles. Não existia nenhuma postura de mudança. Eles continuavam a viver do jeito deles e até mesmo a oprimir os seus empregados. Muitos fazem isso hoje, não é? Com jejum, ou com a ida à igreja, assim, vou lá na igreja para Deus ficar de bem comigo, né? Para mim fazer uma média com Deus. Eu vou entregar um dízimo, vou entregar uma oferta alta para eu encobrir uma falha no meu caráter. Eu vou aqui fazer uma boa ação para compensar um grande pecado que eu cometi. Deus não se impressiona com as nossas atitudes, nossos rituais religiosos, sem uma vida santa. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Olha só, não é só falar mal, não era só bater boca, era sair no braço. O jejum, quando acabava o jejum deles, eles estavam tão irritados, e talvez até pela fome, né? Eles estavam passando fome. A fome deixa as pessoas bravas, deixa as pessoas violentas. E olha só, o jejum de vocês acabam com socos e pontapés. Que loucura é essa? Será que é esse o jejum que eu quero receber de vocês? Será que eu vou me impressionar com um ritual religioso? Será que eu vou me impressionar que você está dentro da igreja, orando, levantando a mão, chorando? Eu sei o que você faz quando você sai do culto. É mais ou menos isso que Deus está falando para o povo. E Ele fala para nós também. Hoje a palavra é difícil, gente. Vai ter uma palavra de bênção, vai ter uma palavra de esperança ali no finalzinho. Mas é isso. Deus está olhando e fala assim, quem vê vocês até compra, né? Eu sei para onde você vai quando o culto termina. Eu sei o que você faz quando você vai embora para casa depois do culto. Eu sei a atitude que você tem com seus filhos. Eu sei a atitude que você tem com seu marido. Eu sei a atitude que você tem com a sua esposa. Eu sei como você é de verdade no seu trabalho. Quando não tem culto, quando não tem oração, quando não tem Bíblia. E aí, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu busco? E aí Deus diz, é isso que vocês chamam de jejum aceitável. Que palavra dura, hein? Que palavra difícil de ouvir. Que palavra que nos confronta. No final do jejum vocês estão brigando com pontapés e socos. Será que é esse o jejum que eu escolhi? É isso que vocês chamam de jejum, de dia aceitável do Senhor?
O Senhor está vendo esse ritual que eles estão fazendo. Estão ficando sem comer, sem beber, vestindo pano de saco e cinza, mas isso é um grande teatro. Isso é religiosidade, sem espiritualidade. Eles estão se achando o máximo, mas Deus está dizendo, eu não me impressiono com esse teatro de vocês. Olha só, porque Deus vê dentro do coração. Deus vê dentro da nossa alma. Deus conhece a nossa vida. Não tem como esconder nada de Deus. A parte de ficar sem comer e vestir pano de saco é a parte mais fácil. O que Deus espera de nós é algo muito mais profundo. Deus não se impressiona com os nossos rituais, por mais elaborados que sejam. Deus, não é isso que Deus busca. Beleza, pastor, então o que Deus busca? O que Deus se agrada? O que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça? O Senhor deseja que sejamos justos e cheios de compaixão. É isso mesmo. E aí ele vai falar no versículo 6 e 7. O jejum que desejo não é este. Não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? É isso que o Senhor deseja. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? É isso que o Senhor deseja. Nosso sacrifício não compra Deus. O que Deus deseja é que sejamos justos. Justiça é a maneira como nós tratamos uns aos outros. Quando fala Deus quer que eu seja justo, e a maneira como eu trato os meus irmãos. Verdade, Fernanda. Alguns só querem receber de Deus e não entregar a Deus a sua própria vida como adoração. Deus quer que sejamos justos, soltar a corrente da injustiça, soltar as cordas do jugo, pôr em liberdade o oprimido. É isso que Deus está pedindo. E eu trouxe aqui uma versão na NVT do versículo 6, que diz assim: esse é o tipo de jejum que eu desejo. Solte os que foram presos injustamente. Aliviem a carga de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendam as pessoas. Coloquem as pessoas em liberdade. Sejam justos. Libertem as pessoas. E o Senhor também espera que sejamos cheios de compaixão. Fala assim, não é compartilhar comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao pobre. Os nossos rituais são vazios se não vierem cheios de atitude de justiça e de compaixão. Um coração que foi transformado, até porque não adianta também tentar ser justo na nossa força, não adianta também fingir que temos compaixão. Fica claro e evidente quando nós temos compaixão de verdade e quando nós estamos ali simplesmente fingindo uma atitude de compaixão. Essa compaixão deve fluir naturalmente de um coração transformado, porque você foi justificado pelo Senhor, você agora tem atos de justiça. Você tem fome e sede de justiça, você é um bem-aventurado, como Jesus fala no Sermão do Monte. Você tem compaixão porque você recebeu compaixão de Deus, seu coração foi transformado, você não tem mais um coração de pedra, é natural, é algo natural, não é forçado, é um ato que flui do seu coração. E bem-aventurado aqueles que têm compaixão, que têm misericórdia, não é? Porque também serão alvo da compaixão do Senhor. Temos que nos indignar contra a injustiça, mesmo que não seja conosco, aliás, mais ainda quando não é conosco. Precisamos ter atos de compaixão que revelem o nosso coração. Nosso amor a Deus, gente, nosso amor ao Senhor deve ser demonstrado em prática. E essa prática deve ser em serviço aos nossos irmãos. Jesus, antes de ir para a cruz, ele ensinou uma lição gloriosa aos discípulos. Ele lavou os pés de todos os discípulos. Ele disse, do jeito que eu estou fazendo, eu estou ensinando vocês para que vocês possam ir e fazer uns com os outros. Não adianta fingir alta compaixão. Não adianta fingir justiça. Isso tem que fluir de um coração que foi transformado. Os nossos rituais serão vazios se não forem acompanhados de atos de justiça e de compaixão, frutos de um coração transformado pelo Evangelho. E aí vem a recompensa.
E aí vem as bênçãos que fluem de Deus naturalmente. E aí a gente vai parar de pedir: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não está vendo o meu sacrifício? Olha, Deus, como eu estou me sacrificando aqui e o Senhor não está fazendo nada. Quando a gente tem que ir para esse extremo, mostra que a nossa vida está desalinhada. O problema não está em Deus, gente. O problema não está com o Senhor. Não é Deus se fazendo de difícil lá e privando as nossas vidas das suas bênçãos. Não é nada disso. E aí vem uma palavra de bênção. E eu quero que você preste atenção nesse texto. Ele é um pouco mais longo, mas eu vou ler aqui do 8 até o versículo 12. Aí, se eu agir com justiça, com integridade, com coerência na minha vida cristã, olha só o que Deus vai fazer. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do meio de vocês o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade no falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os desejos dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Olha só. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra. O nosso relacionamento com Deus não é uma base de troca. Não é eu comprar Deus com os meus sacrifícios, com as minhas orações, com as minhas idas à igreja. Mas é claro que existe bênção na obediência. É claro que eu vou desfrutar de um cuidado de Deus à medida que eu obedeço e que eu vivo de forma coerente com a fé que eu professo. É claro que vão existir bênçãos em relação a isso. É claro. Porque o pecado me impede de chegar até Deus. Me impede de ser ouvido. Lembra da live de quarta-feira, né? Os braços não estão encolhidos, os seus ouvidos não estão fechados, que não possam ouvir e nem possam nos socorrer, mas os nossos pecados têm nos separado de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para nós. Olha só como é maravilhoso isso. A sua luz irromperá. A presença de Deus vai estar conosco. Nós seremos ouvidos, as nossas orações serão ouvidas. A gente não vai ter que pedir: Deus, será que o Senhor não está me ouvindo? Não, nós vamos ter essa certeza. Deus está me ouvindo. Nós seremos guiados e dirigidos pelo Senhor. Está falando no texto aí. Nós seremos fortalecidos. O Senhor fortalecerá os nossos ossos. A nossa cura vai brotar apressadamente. Olha só que palavra, que promessa maravilhosa. Nós nos sentiremos satisfeitos em Deus. Nós vamos achar contentamento em Deus, se houver coerência na nossa fé e na nossa prática. Se nós andarmos de maneira justa com o nosso próximo, se nós olharmos para o aflito e irmos em direção dele para fazer algo a respeito, a nossa cura brotará apressadamente, o Senhor fortalecerá os nossos ossos, a glória do Senhor vai resplandecer sobre nós, nós nos sentiremos satisfeitos nele. Nós seremos supridos pelo Senhor e nós seremos instrumento de reconstrução e não de destruição. Sabe aquela palavra que a gente fala: olha, eu vou fazer uma crítica construtiva, tá bom? Mas ali no meio está cheio de palavras que destroem. Isso vai ser verdade quando nós tirarmos o jugo opressor, quando nós olharmos para o nosso irmão e entender que eu posso servir a Deus e que o meu chamado é servir a Deus servindo ao meu irmão. Gente, vida cristã não combina com individualidade, com egoísmo,
com uma vida que está centrada em si mesmo. Não, vida cristã é um chamado para uma vida que transborda, para uma vida que pensa mais no outro do que em mim mesmo. O que o Senhor espera de nós? Como eu devo agradar a Deus obedecendo? O Senhor não se impressiona com os nossos rituais religiosos. O Senhor olha para o nosso coração. Quando eu falo algo para Deus, quando eu canto uma música para Deus, quando eu levanto minha mão na igreja, quando eu coloco a minha oferta lá no altar, Deus está olhando para o meu coração. Mais do que aquele momento de culto, aquela 1 hora e meia de culto, Deus está olhando a minha vida e está vendo se tem coerência. Assim, opa, tem coerência. O que ele está fazendo aqui no ajuntamento, na adoração, no momento do jejum, da oração, é a vida dele. Tem coerência, está recebido. Uma vida coerente, um coração alinhado com Deus, andando em justiça e em compaixão. E aí, nós seremos como uma fonte. Gente, vocês estão entendendo o que é isso? O que o texto está dizendo aqui? Ó? Assim você clamará e o Senhor te responderá. Você gritará por socorro e Ele vai dizer, eis-me aqui. Mas a gente tem que tirar o dedo acusador, o opressor, o jugo. A gente tem que abençoar o faminto. A gente precisa agir de forma coerente. E Ele vai dizer, ó, você será como um jardim regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Que você seja assim. Amém? Não fique tentando impressionar a Deus com os rituais religiosos, mas tenha um coração contrito. Seja obediente, tenha um coração alinhado com Deus e você vai desfrutar de todas essas bênçãos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte de águas, cujas águas nunca faltam. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo sobre a sua vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida. No nome de Jesus.